Glória a Deus. A paz de Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo a todos os que seguem esse canal. Hoje, irmãos, eu gostaria de conversar com os irmãos a respeito de 3 coisas que o Senhor tem despertado assim, no meu coração, tem me mostrado, e eu acredito que seja algo muito sério. Os dias estão passando e cada dia mais se aproximando do arrebatamento. E eu tenho sentido a atmosfera da Terra assim, ao nosso redor cada vez mais pesada. É como se o diabo, nosso inimigo, quisesse nos oprimir em todos os aspectos. Na área sentimental, na área familiar, no trabalho, até mesmo na área mais importante das nossas vidas, que é a área espiritual. Buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, as outras coisas vos serão acrescentadas. Por isso que eu acredito que seja mais primordial de todas as áreas. Irmãos, primeiro assunto que eu gostaria de falar, você já notou quantas visões ao redor do mundo tem falado sobre o arrebatamento, sonhos? São muitas. Mas da mesma forma que tem crescido as visões, você já notou no YouTube tantas pessoas falando que o arrebatamento não é de Deus, que esse arrebatamento foi uma mulher que inventou, que o arrebatamento não existe, que nós vamos se arrebatar, se existe o arrebatamento, nós vamos ser depois da grande tribulação, e por aí vai. Muitas pessoas falando que o arrebatamento não existe. E exatamente nessa hora, igual muitas pessoas têm se sentido mais oprimidas, têm passado por lutas terríveis. Eu mesmo tenho passado por lutas terríveis, como eu nunca passei em toda a minha vida. Então, irmãos, vamos tomar cuidado com isso, porque o diabo, nosso inimigo, a antiga serpente, tem feito de tudo para desacreditar em algo que o Senhor tem revelado no mundo todo. A não ser que essas pessoas estão ficando todas doidas, inclusive eu, que recebi revelações, visões a respeito do arrebatamento. Assim como o Senhor tirou Ló da cidade antes de ser destruída, o Senhor tirará a igreja antes de ser destruída. Então, esse primeiro assunto que eu gostaria de falar, tome cuidado. O diabo quer desacreditar, fazer pessoas desacreditar que o Senhor irá nos resgatar antes de derramar a sua ira. Outro aspecto que eu tenho notado muito, você mesmo já deve ter notado, porque isso está no mundo todo. Você deve trabalhar com uma pessoa que vira para você e fala o seguinte: eu vou naquela igreja, eu gosto muito do louvor. Eu vou visitar aquela igreja, eu conheço bastante pessoas lá. Quero falar de pessoas simpatizantes, que simpatizam com o louvor, com a música gospel, com versículos bíblicos, acham bonito, mas em si estão mortas. Por quê? Porque se não há vida de Cristo dentro dela, há morte. Ela simpatiza, acha bonito, acha agradável, mas dentro do serviço fala tanta bobagem, tanta coisa, tanto espírito de sensualidade. Estou falando que eu vejo tanta palavra que volta para o sentido sexual. Eu trabalho com mulheres que falam só Jesus. Mulheres, irmãos, que falam que em coisas sexuais, assim, tudo tem uma brincadeira sexual no meio. Você já viu isso? E são simpatizantes. De vez em quando eu vou na Lagoinha, de vez em quando eu vou na Batista. Eu gosto de ouvir muito louvor de tal, fulano de tal. Faz muito bem. Irmãos, não adianta ser simpatizante. Você tem que ter Cristo dentro da sua vida.
Hoje mesmo eu recebi uma mensagem muito bonita, mostrando um ovo quebrado e um pintinho saindo dentro. Falando assim que se o ovo ele é quebrado do lado de fora, ele morre, não gerou vida. Mas se ele é quebrado do lado de dentro, ele gerou vida. Saiu de vida dentro dele. Assim é em nós, em Cristo Jesus. Quando o Senhor está dentro de nós, Ele está gerando vida, Ele está arrancando a morte. Então, a nossa vida espiritual não pode ser uma coisa superficial, algo que só a gente está achando bonito, agradável. É muito bom, de vez em quando eu vou. E a questão nem é a frequência de você ir, a questão é de viver Cristo, andar com Cristo, falar Cristo, ter testemunho de Cristo, olhar para você e falar assim, nossa, aquele ali é um servo de Deus, aquela ali é uma serva do Senhor. Porque, irmãos, a gente está vivendo num tempo de apostasia. E os que não se apostataram da fé são os simpatizantes, e a minoria são realmente aqueles que amam e servem o Senhor de fato. Então, irmãos, esse é o segundo aspecto que eu queria falar. Se você se encontra nesse quadro, pelo amor de Deus, olhe para você mesmo, olhe as suas atitudes, olhe o que você está fazendo com a sua vida. Você está se enganando a si mesmo. E não é assim que entra no céu. Não é assim. Peça ao Senhor para te realmente converter, peça ao Senhor para entrar o espírito de arrependimento em você.